Olá, muito boa tarde. Estamos chegando mais uma vez ao vivo com o Baixada Esporte nesta quarta-feira, dia 27 de maio de 2015, com muita informação para você. Hoje, notícias que vêm da internet. Vamos direto colocar o 7 Terra no ar. Põe o Terra, por favor, vamos lá. Operação na Suíça prende José Maria Marim e outros dirigentes da FIFA. Olha, foram 6 mais o Marim. Os 6 foram detidos e serão deportados para, na verdade, serão extraditados para os Estados Unidos da América, onde serão julgados pelos seus crimes. Que coisa, hein? Coloca o Globo.com. Globo.com no ar. Caso de polícia. FIFA. Os dirigentes da FIFA são presos na Suíça em operação pior do que a Lava Jato, hein? Foram presos pior. Porque na calada da noite, amigo, entraram no hotel. Que coisa, hein? Que coisa. O FBI também caprichou nessa, hein? Vamos lá. Globo.com. Pela porta dos fundos. Guerreiro e Emerson não jogam no domingo. Olha só o Corinthians, hein? 2 jogadores importantíssimos na recente história corintiana. Um deles fez os 2 gols do título da Libertadores, o outro o gol do Mundial, e os 2 não jogam contra o Palmeiras no próximo domingo na Arena Corinthians para se despedir da galera. Que coisa, hein? Que coisa. Põe o UOL no ar. Vamos lá, põe aí o UOL. São Paulo fechou com Osório, que terá metade de salário de Muricy Ramalho. Muricy que deu também uma declaração aí num site da internet, dizendo que já foi sondado pelo Flamengo, mas que agora ele só quer viajar com a família. Tá certo, Muricy? Vai gastar um pouquinho, né? O professor vai chegar, professor. Deixa quieto. Santa Portal no ar, põe o Santa Portal, vamos lá. Após dia de avaliação, meia Marquinhos, enfim, foi oficializado pelo Santos Futebol Clube. Novo contratado do Peixe, Marquinhos já está assinado e contratado, tá tudo certinho com o Marquinhos. Põe o Terra no ar, Terra de novo, aqui meu amigo, é isso aí, voando, gol de assistência de Sobis, põe Tigres na semifinal, Rafael Sobis, muitos queriam, muitos tentaram, ele foi para o México e ajudou o Tigres do México a ser classificado, passar para a próxima fase da Copa Libertadores da América. E aí vai enfrentar, daqui a pouco nós vamos ver o adversário que o Tigres pode enfrentar na competição. Guido Bortolomazzi. Às vezes, fora do país é que as coisas acontecem, né? E os Estados Unidos da América resolveu investigar a FIFA. E aí aconteceu o que aconteceu nessa madrugada. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Mais uma vergonha nacional, né? Porque de tantos problemas de corrupção, de propinas, de falcatruas, de roubalheira que nós tivemos, estamos tendo e vendo e assistindo e acompanhando nesse país, nas empresas brasileiras, na principal empresa do Brasil, e agora a gente vê um escândalo no principal órgão do futebol brasileiro. Olha só como é que está esse país, hein? Se bem que muita gente já vinha alertando que tinha grandes problemas dentro da CBF. Teve gente pedindo até no Congresso o término da CBF. E aí muita gente, não, segura os homens da bola, né? E agora veio à tona. Empresas importantes que trabalhavam na CBF, fizeram grandes transmissões, homens ligados à federação, federações e outras cocitas más. Olha, o mais importante de tudo é que as coisas têm que vir à tona mesmo e tem que ir para a cadeia quem roubou, quem meteu a mão na cumbuca e quem lesou os clubes brasileiros. Porque tem muito clube passando necessidade por causa dessas falcatruas. Porque esse dinheiro todo aí poderia ser investido em clubes brasileiros das categorias menores, equipes que perderam a oportunidade porque sem dinheiro fecharam as suas portas. Porque esse dinheirão todo vai para o bolso de quem? Né? Agora vamos ver o que vai acontecer. Tomara que a Polícia Federal mesmo entre de cabeça também e pegue os computadores também da CBF para ver o que tem lá dentro, né? Deve ter muita coisa. Não, é só pegar o J. Ávila. O J. Ávila é o
peão de toda essa história é o J. Ele Ávila. ele que estava lá. Lógico, o J. Ávila foi o primeiro a ser grampeado em dezembro. A história começou em dezembro, né? Dezembro, J. Ávila foi grampeado pelos Estados Unidos por negociações das suas empresas lá nos Estados Unidos, com o esporte. E aí, ele fez uma delação premiada, pagou 125 milhões de dólares pela delação premiada, 25 milhões à vista, e pôde contar a sua história para não ir para a cadeia e pegar 20 anos de cadeia, como vai acontecer com alguns. E aí agora veio toda à tona, toda a situação. Agora, que tinha gente falando, e o Romário está comemorando muito hoje, hein? Romário está comemorando muito hoje, porque falou uma barbaridade. E tem gente falando o seguinte, será que o Ricardo Teixeira não pegou o boné e foi embora porque já sabia que a corda ia roer? Com certeza. Que ia estourar e deixou estourar na mão do Zé das Medalhas? Porque o cara que rouba uma medalha numa final de Copa São Paulo de futebol júnior, você imagina o que ele não fazia com milhões e milhões. O cara teve a coragem de, em rede nacional, pegar uma medalha, enrolar e enfiar no bolso? Fazer o quê? Gilberto Costa, boa tarde. Boa tarde a todos. Vai de encontro à frase que eu falo. O mundo não está pior das maldades das pessoas, tá? Aquelas que permitem a maldade. Então, a hora que você rouba, a hora que você tira, a hora que você tem tudo para tirar, e depois você vai lá e você vai se entregar, premiação, depois você ainda vai devolver 120 milhões, vê quanto você pegou, tem que ir para a cadeia, tem que ser apertado, tem que entregar, tem que falar, não pode ter essa premiação, né, que tem lá, vou falar tudo que eu sei e que nem ainda outros assuntos, se falar o que sabe, se entregar aos outros, tem 10, 15% do que você trazer de volta que foi roubado. Isso aí é brincadeira. Isso aí faz com que os outros também roubem. Porque você rouba 1 bi, vai lá e devolve 100 milhões e fica preso em casa. E denuncia a vizinha. Não, e a cunhada, preso em casa. E a cunhada? A cunhada, então, é brincadeira. Então, isso era aí. Você ainda tem privilégio de ir lá entregar o que foi feito, o que não foi feito, para quem tu entregou, porque existe aí o comprador e quem foi comprado. Isso aí todo mundo tem que ir para a cadeia. E tem mais, hein? Tem gente que está coçando agora, fala, meu Deus do céu, porque assim, um dos detalhes são os contratos que foram firmados com empresas de patrocínio da CBF, de patrocínio da marca esportiva da CBF e contratos de cessão de direito de transmissão de televisão, Guido Bortolomaz. Não, tá todo mundo enrolado. Agora explode em tudo quanto é lugar. Agora vai começar a explodir em tudo quanto é lugar. Vai começar aquele negócio dos tentáculos, né? É um polvo, vai aparecer braço para tudo quanto é lado, e aí vai estourar lá nas pontas e vai virar um salseiro só. E até vai virar um salseiro até só. Até interesse de convocações, né? Tudo. Vai acontecer tudo isso. Você imagina, porque já saiu aquela notícia, né, dos empresários que tinham interesse nas convocações dos amistosos. Você imagina agora o que não vai acontecer. Bom, antes de eu apresentar os nossos convidados, Guido Bortolomaz, tem a manchete do Santos também, né? A manchete do Peixe, né? O Santos Futebol Clube que está se preparando aí nessa semana, Guido. Depois do anúncio do Marquinhos, que acabou fazendo exames médicos e acabou sendo contratado, o Santos vai buscar mais 2 reforços esses que saiu daqui do Baixada Esporte, é indicação, hein? Nenê Bellarmino falou muito sobre esses 2 jogadores, que é o Wesley e o Vitor do Botafogo. Os 2 jogadores estão sendo comprados pelo BMG e serão repassados. Vitor do centroavante? E o Wesley, o meia, que fez um baita de um golaço, nós vimos até o gol desse atleta habilidoso, foi contratado, o BMG comprou os direitos econômicos dele junto ao Botafogo e vai emprestá-los ao Santos Futebol Clube. E a boa notícia, né, para muita gente que é amigo dele, e nós, como nós também somos, é o Copertino. Maurício Copertino. É o novo diretor de futebol do Santos. E eu falei aqui no Baixada Esporte, quando o Axel esteve aqui, quando o Axel saiu da seleção e o Copertino também, eu falei, olha, eu fiquei sabendo que o Copertino, quando voltar da Itália, será um homem forte do futebol. Estão sondando o nome dele. E não deu outra, ele voltou. É o novo diretor de futebol do Peixe. Que legal, ele deve estar assistindo o Baixada Esporte, parceiro nosso, Maurício Copertino, filho do Grande Goiabada. Né? Isso mesmo. Filho do Grande Goiabada. Um abraço para o Maurício Copertino, novo diretor de futebol do Santos Futebol Clube. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje, porque olha, hoje nós temos 2 professores de ponta. Eduardo Leonel,
mexe com os esportes adaptados, é professor da FUPS e da seleção dos esportes adaptados e faz um trabalho muito importante junto à FUPS com os atletas de esportes adaptados. Boa tarde, Eduardo Leonel, seja bem-vindo ao Baixada Esporte. Boa tarde, eu que agradeço o espaço aí em nome do esporte adaptado, né? É difícil às vezes o espaço na televisão, a gente vem agradecer, vem aqui falar um pouquinho da nossa modalidade, o trabalho desenvolvido não só na FUPS, como na SEMES e na Secretaria de Educação, trabalho transversal, eu agradeço o convite. E você como professor, como homem do esporte, homem que vive o esporte, e vê tantos atletas precisando de patrocínio, precisando de dinheiro para viajar, precisando de dinheiro para competir, na hora que vê falar de tantos e tantos milhões e milhões desviados, qual é o sentimento, Eduardo? De revolta, de revolta. A gente sabe que a gente vive no país do futebol, entendemos isso, é uma paixão nacional. Falta um pouquinho para o esporte amador, para o paradesporto, a gente vive um pouquinho no submundo do esporte. E aí se fala de milhões que não são investidos ainda no futebol, é bem revoltante. Infelizmente é o país da corrupção, né? Nós estamos à vergonha nos últimos 2, 3 anos aí. Que bom que tem descoberto, mas realmente é vergonhoso. É verdade, porque você coloca as manchetes hoje, você fala assim, dos 7 dirigentes que foram detidos e mais o empresário J. Ávila, são 3 brasileiros. 3 brasileiros, né? É o Marinho, o J. Ávila e mais um brasileiro que agora me foge o nome, que foi detido também na Suíça. E aí você pega os outros, você não foi preso nenhum da França, viu, Guido Bortolomassi? Né? Nenhum da Espanha. Não, pode ser que seja ainda, né? Pode ser que seja, mas não foi preso. O pode entrar na parada. Pode ser. Porque ele era o homem forte da Nike no Brasil. Pode ser. Na época que estava acontecendo tudo isso aí. Pode ser que tenha, na Espanha, na França, em Portugal e tal, mas o interessante é que foi Costa Rica, né? O Nicolas Leoz, que também é daqui da Sul-Americana. Paraguai. Né? Paraguai. Ou seja, só foram os Comebol, CONCACAF, né, Costa Rica, só daqui, é impressionante, não foi pego ninguém de lá, mas é brincadeira. Está conosco também Rodrigo Giannoni, que é professor e é consultor científico das equipes de vôlei masculino e feminino da Santos FUPS. O que é um consultor científico, professor? Boa tarde. Primeiro, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre o projeto de voleibol, Santos Futebol Clube, ANI FUPS. O consultor científico, na realidade, é o que tenta levar a ciência para dentro do esporte, né? Dentro do voleibol, principalmente, hoje nós trabalhamos tudo com embasamento científico. Todos os treinamentos são coordenados por mim, onde eu passo para a equipe técnica e para a preparação física o que deve ser feito durante a temporada. Assim, evitando lesão, né, e procurando fazer com que os atletas tenham a melhor performance possível. Nós vamos falar muito a respeito disso, então, aqui, como é que é esse trabalho dentro das equipes de vôlei da FUPS. E como esse trabalho pode ser encaixado no futebol. Também, vamos falar a respeito disso. E lógico que tem a enquete do dia. Gustavo Franco já está lá na internet, está esperando a sua comunicação via internet com a gente, né? O seu recado, a sua fala. Você pode falar também lá pelo portal do baixadaesporte.com.br ou pelo Facebook. Gustavo Franco, como é que faz e qual é a enquete do dia? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Na sua opinião, Cruzeiro e Inter passam de fase e chegam até a semifinal da Copa Libertadores da América na noite desta quarta-feira? Para participar é fácil, é só acessar o site www.baixadaesporte.com.br ou então através da página do Baixada Esporte lá no Facebook. Lá você pode até mandar as mensagens de áudio para cá, para o programa, que será ouvida ou então lida ao vivo no programa de hoje. Eu sei que o telespectador está em casa, Gustavo, e claro que ele quer opinar a respeito de Cruzeiro Internacional, claro. Ele quer falar a respeito de Cruzeiro Internacional, mas com tanta falcatrua no futebol sul-americano, será que vale a pena falar sobre Cruzeiro Internacional? Porque a gente não sabe nem se Cruzeiro e Internacional vão passar e se são eles que vão ser os campeões da Libertadores. De repente a Libertadores já está vendida, não é verdade? De repente já está vendida a Libertadores, já está tudo acertadinho ali para, de repente, o River Plate ganhar lá, ou o Tigres, a gente não sabe, de repente já está vendida, né? Então eu acho mais importante hoje, além de falar do Cruzeiro, eu quero a sua opinião a respeito do que aconteceu, né? Com essa lavagem de roupa suja que está acontecendo na FIFA. Qual a sua opinião? O que você acha que tem que acontecer no futebol brasileiro? Você acha que a CBF tem que ser interditada também, né? Pelo Congresso Nacional? Ter uma interdição na CBF? Tirar... Porque o Marco Paulo Deonero é peixinho do marinho. Ou você acha que ele não sabe de nada que está acontecendo? Você acha que tem que limpar a área? Qual a sua opinião? Dê a sua opinião do Baixada Esporte. Participe com a gente, www.baixadaesporte.com.br ou então pelo Facebook do Baixada Esporte. Dê a sua opinião, o que deve acontecer com o futebol brasileiro, com essas denúncias agora, né? O que o Congresso Nacional,
Você acha que tem que ter uma CPI do futebol novamente, né? Alguma coisa tem que ser feita, né? Alguma coisa tem que ser feita. Quero falar para você da Sky. A Sky é a melhor TV por assinatura do Brasil. Você não tem Sky na sua casa ainda? Meu amigo, a Sky tem pacotes para toda a família a partir de R$ 49,90. E olha, tem Sky Full HD com internet Wi-Fi na sua casa e você pode ligar agora e já adquirir 4104-1234. 4104-1234. Não perca tempo. Sky, você na frente sempre. Para Sky, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já para repercutir tudo do dia D do futebol brasileiro e, é claro, falar muito da FUPS e do esporte da nossa cidade. Voltamos já já. Estamos de volta a mais um bloco do programa Baixada Esporte. Olha, esse é o último final de semana do Festival Gastronômico de São Vicente, hein? É o último final de semana para você aproveitar, porque até dia 31 de maio tem o Festival Gastronômico de São Vicente, vários restaurantes da cidade com promoções a R$ 39,90. Isso mesmo, né? Lá no Boteco do Chefe, por exemplo, tem escondidinho de banana da terra com carne seca e arroz, mais um creme com doce de leite por R$ 39,90. Isso tudo no Boteco do Chefe, lá que fica na Messias Sul 283 em São Vicente. Então, participe também dessa grande promoção do Festival Gastronômico de São Vicente. Pratos deliciosos, vários restaurantes credenciados por R$ 39,90. Se você quer saber os restaurantes credenciados, você pode acessar o festivalgastronomicosv.blogspot.com. festivalgastronomicosv.blogspot.com e lá terão todos os restaurantes participantes para você aproveitar o Festival Gastronômico de São Vicente. Guido Bortolomazzi, vamos falar do Santos? Vamos falar, mas antes eu queria falar de uma promoção. Qual é a promoção, Guido Bortolomazzi? Uma promoção que só uma pessoa fala aqui no programa. É só uma pessoa, Guido Bortolomazzi? Então foco nele, alemão. Foco nele. Foco nele, porque é o seguinte, a foca não vai voar, mas é foco no Gustavo Franco, porque tem a promoção da Daniele. Você em casa pode participar do sorteio da doceria Daniele. Para participar e concorrer ao prêmio, você precisa acessar o site www.baixadaesporte.com.br, enviar uma mensagem com a sua data de aniversário ou data de namoro, data de casamento. Caso você tenha nascido em mês de junho, também pode ser a data de aniversário, não é verdade? Ou ainda a data de nascimento de algum amigo ou parente seu que faça aniversário em junho. Pode ser dia do namorado do seu amigo, dia do namorado de um parente seu, enfim, qualquer coisa. E é importante lembrar que deve constar a mensagem do seu nome completo, o seu telefone e o seu endereço residencial. Se você não tiver acesso à internet, você pode participar através do telefone 3468-5733. E ao participar do sorteio, você concorre a um kit festas para 30 pessoas com bolo, doces e salgados. Então não perca tempo, participe e boa sorte. Você sabe que o Luiz Roberto, por exemplo, já mandou lá o nome do amigo dele do Dia dos Namorados, né? Não. Porque o amigo do Luiz Roberto vai ganhar o prêmio do Dia dos Namorados. Não é isso, Luiz Roberto? É isso aí, né? É a Xana. Já mandou lá. É a Xana lá. É a namorada, né? A Luiz Xana lá de Roberto, Cubatão. Dia dos Namorados do seu amigo Luiz E Roberto. aquele que faz a compultura nele. Falou que ele tá adorando. Nunca ficou tão feliz da vida com as picadinhas que Luiz Roberto está tomando. É isso aí. Tá Então, feliz, maravilhoso. Tá calminho. vamos falar então, Guido Bortolomazzi, do Santos Futebol Clube. Então vamos falar do Santos que apresentou mais um novo reforço. E ele fala aos amigos do Baixada Esporte. Marquinhos, fala um pouquinho aí sobre você. Vamos ouvir. Sim, eu jogo a diretoria, fui comunicado pela diretoria, né? Assim quando eu joguei os 15 jogos da fase classificatória do Campeonato Paulista, eu fui para casa e recebi a notícia que o Santos estava interessado. E a minha posição, eu gosto de jogar tanto pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito. Entendeu? Com bastante movimentação ali antes desses dois lados. O Marquinhos, o Longini te falou, o Longini não fez nenhum jogo inteiro, né, nem 90 minutos. Mas ele já deu entrevista dizendo que não teve a estreia que esperava, o Santos sofreu a primeira derrota e ele já percebeu a diferença de jogar num clube com pressão, né? Ele conversou alguma coisa com você sobre isso? Sobre, se prepara porque aqui o negócio é diferente de jogar no Audax? Sim, com certeza, né? Quando eu cheguei, até agora estou no quarto junto com ele, a gente conversa bastante, né? É gratificante para a gente estar aqui no clube como esse, sabemos da pressão, mas a gente escuta bastante o treinador, escuta bastante jogadores experientes que passam total confiança para a gente em tudo que a gente pode encontrar durante esse tempo que a gente vai ficar aqui nesse time grande. Ô Marquinhos, ainda sobre esse assunto aqui, do teu lado direito, você já rodou alguns clubes, né, aí pelo que você contou, e com todo respeito a eles, hoje você chega pela primeira vez a um grande clube, né, do futebol nacional.
Qual foi a primeira diferença, qual foi a primeira impressão, qual foi esse teu sentimento ao entrar pela primeira vez assim num grande clube? Você sente que a pressão vai ser diferente, que a cobrança? Enfim, como é que você está se sentindo para esse desafio? Eu estou me sentindo super bem, entendeu? Como a pergunta que ele me fez, ele sabe da pressão que eu posso encontrar aqui, então estou super ciente, confiante que posso dar super certo aqui na equipe do Santos. Então, acho que agora é o momento de total confiança, trabalhar, procurar meu espaço e aproveitar tudo de possível dentro de campo. Guido Bortolomazzi, o Marquinhos chegou, o Santos vem se reformulando com atletas que estão despontando das equipes do interior, né? Vai montando um novo elenco para buscar aí uma sobrevida no Campeonato Brasileiro, né, Vitor? Não, e o mais importante de tudo, que o que nós estamos observando é que o Santos está contratando em algumas posições que ele entende ser carente. E são jogadores jovens, são investimentos que o Santos está fazendo, principalmente com relação a esses jogadores que eu citei agora há pouco, o Wesley e o próprio Vitor, do Botafogo de Ribeirão Preto, que são jogadores jovens, e o Santos também está investindo nesse tipo de jogador para reforçar o time e também dar uma continuidade maior de contrato com esses atletas. A chegada do Marquinhos vai ser importante, pelas informações é um jogador que tem qualidade, vai ajudar muito o elenco do time da Vila, e com isso a diretoria não está gastando, porque não tem dinheiro para contratar, está fazendo parcerias e trazendo jogadores para resolver alguns problemas. É isso aí, é a nova expectativa do futebol brasileiro, né, Giba? Porque o Corinthians também falou que vai fazer a mesma coisa, tá saindo o Guerreiro e Emerson e vai contratar atletas de menos expressão do futebol. Mas isso aí é a tendência. O Campeonato Paulista, como eu falei, o Campeonato Paulista serve para isso. Para você olhar também as equipes de menor expressão, para você também trazer aqueles jogadores que sobressaíram, correram e bons jogadores. Não custa nada. O custo-benefício de você trazer esses atletas para o Santos vale a pena. Agora, Guido Bortolomazzi, você acha que o elenco do Santos hoje, que não é um elenco inchado, né? Mas estão chegando jogadores... Você está vendo ele jogando aí, ó? Nós estamos mostrando aí imagens. Você vê alguns lances dele com lances de qualidade, hein, Giba? E é um jogador rápido, né? Você vê já me agrada porque é uma posição e ele é canhoto, né? Isso aí, todo canhoto é diferenciado. E outra coisa, tem o drible fácil, dribla num espaço curto do campo. Né? Teve uma saída contra o próprio Santos Futebol Clube, que ele saiu ali, o goleiro deu um tapa para ele saiu do meio da pequena área, saiu driblando todo mundo, saiu jogando fácil. Realmente é um bom jogador. Porque o Santos já está observando que, por aquilo que vem se falando e pelo interesse que já está surgindo de algumas equipes de fora, segurar o Lucas Lima vai ter que ter um trabalho, um esforço redobrado. Porque o Santos não tem a totalidade do passe, tem apenas 10%, e tem ainda a comissão na venda do jogador. As propostas começam a chegar e os investidores, né? É lógico que todo mundo visa grana, visa lucro. E o Lucas Lima também começa a vislumbrar um futuro melhor lá fora. Numa dessa, a diretoria já está analisando, olha, daqui a pouco a gente perde o Lucas Lima, vai precisar de outro para a posição. E aí já começa a pensar, que nem o caso do Marquinhos, é um canhoto, joga no meio, tem a mesma função do Lucas Lima, é um jogador que também marca, tem essa marcação que é importante hoje no futebol, e aos poucos a diretoria já começa a pensar, se eu perder esse jogador, eu tenho outro para repor a peça. É a mesma coisa do Robinho. Se o Robinho não renovar o seu contrato, que até agora as duas reuniões que foram realizadas, bate papo, apresenta papel, coloca ali, coloca colar, só que ainda ninguém acertou nada. Por quê? É uma situação meio demorada para se acertar detalhes financeiros, porque não é custo barato não, é custo alto. E a diretoria tem que analisar muito bem o custo-benefício da permanência do Robinho no time do Santos. Guido Bortolomazzi, para encerrar o assunto Robinho, você acha que o Robinho sai para o Flamengo, Guido? Eu não acredito não, eu acho que o Robinho permanece, se ele não permanecer no Santos, o Santos vai entender que a proposta dele foi muito aquém daquilo que o Santos pode pagar. Porque por aquilo que o presidente falou no programa, até no programa do Armando, aqui foi segunda-feira, né? Que ele esteve aqui no programa do Armando, ele falou claramente que o problema do Robinho não é salário. O problema do Robinho é outro, é as luvas. Né? Porque a informação, ele pediu luvas para permanecer por um contrato de 3 anos. Então, se o problema dele não é salário, o Santos sabe muito bem o quanto ele custa por mês. Eu já disse, a diretoria do Santos pagava 50% daquilo que ele recebia e os outros 50% é quem paga é o Milan, até o dia 30 de junho. Então, se o problema não é salário, o Santos não está preocupado com isso. Está preocupado com as luvas.
ou até estender o contrato para diluir essas luvas nesses 2 anos a mais que o Santos quer com o contrato do Robinho. Eu acredito que o Robinho não vá para nenhuma outra equipe do futebol brasileiro. Eu acho que o Robinho fica no Santos. O problema do Robinho, do Guerreiro, são as luvas. Não tem jeito. Só que o Guerreiro foi fominha demais. O Robinho não está sendo tão fominha. O Guerreiro pediu 7 milhões de dólares de luvas. Né? O Robinho a gente não sabe. Agora, o Vanderlei Luxemburgo, o professor, que está desempregado, né? Está pensando no novo projeto. Ele vai falar a respeito da negociação do Robinho. Será que o Luxemburgo participou dessa negociação? Confira. Participei. E participo sempre. Ajudando. Eu e o Rodrigo Caetano. Tentando fazer com que a coisa fique melhor. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui, eu liguei para o Robinho mais 10 vezes. Porque um telefonema meu pode ajudar muito a trazer o Robinho. E eu não vou deixar de fazer isso nunca. Agora, eles não querem isso. Eles não querem que você faça isso. E um telefonema meu para o Robinho, para outro jogador, e alguns jogadores que já vieram para cá, é fundamental. Agora, uma coisa que você falou é o seguinte, participar da negociação é por sua conta ou deles. Não, deixa eu responder. Então, quer dizer, uma coisa é você ajudar a negociar, outra coisa é participar da negociação com empresários. A ajuda foi de conversar e nunca deixei de conversar. Minha história toda é de conversar e já trouxe muitos jogadores para o clube. Agora, eles passaram a informação para você pela metade. E, com certeza, o Rodrigo Caetano juntinho do meu lado o tempo todinho, participando. O Fred Luiz também, o Vrobel também, todos participando. Então, a tua informação ela fica, para mim, com 10% de verdade. Você foi demitido por telefone, você recusou a participar da reunião? Não tinha porquê. Cheguei de viagem ontem com febre, cansado, e reuni às 10 da noite para ser demitido. Não tem lógica isso. Tá aí o professor, participou da negociação com o Robinho. Agora a pergunta que não quer calar. Será que o Robinho vai participar da negociação dele com o Santos, Guido Bortolomazzi? Eu vou te falar uma outra coisa, falando aí a respeito do problema do Vanderlei. Você vê só que gato escaldado tem medo de água fria, não é isso? Sim. Tem aquele velho ditado, quem gosta de ditado é Gilberto Costa, mas gato escaldado tem medo de água fria. Quando um dirigente desconfia que um treinador está tentando contratar um jogador para o clube, e foi isso que aconteceu aí, deu a entender, claro, o Vanderlei Luxemburgo, que o presidente do Flamengo falou, não, você não vai participar de nenhuma negociação. De nenhuma. Por quê? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Quando a gente vê treinador compartilhar de negociações com o jogador, na maioria das vezes que nós já ouvimos e vimos falar e denunciar, o jogador leva dinheiro do jogador, o treinador leva dinheiro do jogador. Para entrar no esquema, o treinador pede dinheiro. Então, meu amigo, fica ruim. O certo é treinador não participar de negociação nenhuma. É chegar e falar, eu quero esse jogador. Diretoria, se vira, vai lá e contrata. Para não ficar esse problema do chove e não molha, de que, olha, teve interesse porque está levando algum. Porque se não tivesse interesse, não ia levar nenhum. Tá certo, Guido Bortolomazzi. Gilberto Costa, para encerrar, Santos Futebol Clube. Robinho fica, Robinho sai, Robinho volta. O que acontece? Eu acredito que o Robinho quer ficar, como o Santos também quer ficar. Só que existe agora também essa Copa América, que não existe a pressa, né? Ele não vai fazer os jogos que tem para fazer, os 7 jogos, depois não tem mais nenhuma negociação para fazer. Então, por isso que às vezes você perde, o outro relaxa um pouquinho, porque vai ter esse espaço aí do Robinho estar na seleção e não participar de nenhum clube. Então, talvez isso aí esteja dando um impasse até negativo para as duas partes. E para encerrar o Santos, o Maurício Copertino, que foi contratado, então agora ele é o novo diretor de futebol, vai cuidar de fazer um trabalho junto com o treinador do Santos, Marcelo Fernandes, Sérgio Chulapa, quer dizer, vai comandar o departamento de futebol, é um ex-jogador do clube, tem um carinho pelo clube também, é da região, é da cidade, e tomara que ele faça um bom trabalho. Só não me traga o rei do galinheiro, hein? Pelo amor de Deus. Não, esse não vem, você tá louco? Mas não vem mesmo, não vem mesmo. Vocês vai falar, o Maurício Copertino é nosso parceiro, amigo, ele sabe de tudo, mas não vai vir. Vai falar, é pior do que o Marim. É pior do que o Marim. Esse aí que você falou é pior que o Marim. Ô, meu amigo Gustavo Franco, nós vamos ao intervalo, mas eu quero só uma opinião do telespectador no ar. Vamos lá. Olá, o Gilberto Sor de Realeza do Paraná. Até que enfim pegamos os malandros do futebol brasileiro, melhor falando, os ladrões de gravatas. Estamos esperando uma limpeza na CBF e também em algumas federações estaduais. O Marcos de Cubatão, não tem como. No Brasil roubam e não acontece nada. Acontecerá no futebol igual na política brasileira. Ninguém é preso. Tá certo, então. Vamos lá. Vamos ao intervalo. Mas, Guido Bortolomazzi, como é que vai trazer um cara que convoca um jogador que está machucado há 2 meses e ele não sabe que o cara está machucado há 2 meses?
É brincadeira. Estamos de volta a mais um bloco do Baixada Esporte para Friocar. Friocar, ar-condicionado automotivo. Aproveite agora e faça uma revisão do ar-condicionado do seu carro. Olha, troque o óleo da direção hidráulica do seu carro, hein? Tem que trocar também. Direção hidráulica é muito importante. E lá você tem profissionais altamente capacitados. Há 11 anos no mercado, a Friocar oferece total qualidade a você. Fica na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, na Vila Guilhermina. E em São Vicente, no centro em São Vicente, na Rua Marquês de São Vicente, número 213, lá no centro. Telefone 3473-8563. Friocar, ar-condicionado automotivo. O tempo urge. Vamos falar de esporte agora, esporte da nossa cidade, esporte adaptado. Vamos falar de ciência no esporte, porque aqui estão dois professores que fazem parte da FUPS e da SEMES, né? Da cidade de Santos, falando a respeito, primeiro, do esporte adaptado. O professor Eduardo Leonel, ele é técnico da equipe de paraatletismo da cidade de Santos, né? E também tem a escola de inclusão ao inverso. O que é a escola de inclusão ao inverso, professor? Bom, Inclusão ao Inverso é um projeto que nós desenvolvemos na Secretaria de Esportes, né, em parceria com a Associação Santista Paradesportiva, onde nós promovemos a inclusão da forma inversa, literalmente. Crianças sem deficiência participam da atividade, uma atividade voltada para crianças com deficiência. Então, as crianças sem deficiência andam de cadeira de rodas, fazem atividades vendados, e a gente desenvolve isso já há 2 anos, junto com a Secretaria de Esportes, né? E estamos levando agora para a Secretaria de Educação o projeto de Educação Física para Todos, onde nós vamos atuar nas aulas de Educação Física das escolas. Professor, qual é o objetivo desse projeto? Porque é uma coisa que vai aguçar algumas coisas importantes no ser humano, né? A criança começa já a ter habilidades, por exemplo, com os olhos vendados, ter a percepção da onde está, essas coisas. E qual é o principal objetivo? Primeiro, o principal objetivo que nós temos é a sensibilização, né? Essas crianças hoje, eles vão ser, com certeza, os futuros engenheiros, arquitetos, médicos. Então, ter uma consciência sobre diferenças. E a diferença não é só com a criança com deficiência, a pessoa com deficiência. Nós somos diferentes, graças a Deus, né? E trazer isso para essas crianças, que a diferença é normal e ela tem que ser bem trabalhada, ela tem que ser bem dirigida, e valorizada, né? Então a criança se coloca no lugar do deficiente, porque o deficiente ele é incluído no mundo da criança convencional. Então, a partir do momento que a criança convencional entra numa atividade para pessoas com deficiência, ela se sente incluída também, ela tem essa percepção. E interessante que nossos alunos mais assíduos são as crianças que não têm deficiência. Eles estão todo sábado conosco lá. Nós temos um grupo já de 35 crianças. E é bem bacana, convidamos a todos. O projeto é desenvolvido no Rebouças, aos sábados, das 10 a meio-dia. É muito interessante esse projeto, até porque o preconceito, ele parte dos dois lados, né? A gente sabe disso. Sim. O preconceito acaba partindo dos dois lados, porque, às vezes, a própria pessoa que tem uma deficiência tem a vergonha e acaba gerando um preconceito com aquele que não tem, né? Então, essa inclusão com quem não tem deficiência, com quem tem, fazendo, praticando, andando com a cadeira de roda, vendo as dificuldades, a dificuldade de repente jogar um futebol com a venda nos olhos, né? Isso tudo é muito legal, isso é importantíssimo. A ideia principal, o projeto ele não teve na verdade não teve essa característica no começo. Nós trabalhamos com exclusivo para pessoas com deficiência. Através de irmãos, primos das crianças, nós começamos a abrir essa possibilidade de participar da aula e percebemos que isso era muito bacana. Passava pelo centro, no Rebouças, nós temos 5.000 pessoas circulando, as pessoas começaram a abordar, as crianças não têm vergonha em perguntar. O que é isso? Para que serve isso? Por que você está sentado? Por que você não fica em pé? E as crianças começaram a abordar e a gente começou a convidar para participar da aula. E foi uma experiência muito bacana. Eu costumo dizer que é a minha forma de recarregar as baterias, porque nós trabalhamos durante a semana com a equipe de rendimento, trabalhamos na Secretaria de Educação. Aí, quando nós chegamos no sábado, a gente recarrega nossas energias para dar sequência ao trabalho da semana, aí, que é bem árduo. Daqui a pouco vamos falar sobre a equipe de rendimento também, né, que você trabalha toda essa semana e as competições que virão a seguir. Mas quero falar com o Rodrigo Giannoni, que ele trabalha com o voleibol, com a parte científica, né? Ele deu aqui o destaque dele no início, falando como ele trabalha com essa parte científica, mas o Guido Bortolomás deixou a pergunta no ar. A gente sabe que no futebol já tem esse trabalho também.
Qual a diferença do seu trabalho no voleibol para o trabalho que se faz no futebol, por exemplo, que a gente vê vários atletas, às vezes, são barrados numa determinada partida, porque a parte científica disse, não coloca para jogar, porque se jogar vai estourar, vai ter um músculo com problema e tal. É esse trabalho que você faz no vôlei também? É parecido. A diferença do futebol para o voleibol seria o orçamento, né? Que o orçamento no futebol é muito maior que no voleibol. Então, o voleibol hoje trabalha com ferramentas muito mais barato, né, para poder monitorar os atletas e assim poder, dentro da conversa com a comissão técnica, a gente desenvolver um trabalho para que os atletas tenham o melhor desempenho possível. Essa é a diferença. No futebol, eles praticamente têm um laboratório dentro do centro de treinamento, né? A gente trabalha com tabelas de percepção, questionários, né? E assim a gente consegue monitorar todos os atletas. Agora, Rodrigo, esse trabalho científico no vôlei, por exemplo, você tem um determinado atleta que é um atleta que tem o seu forte o bloqueio, né? E você sabe que você tem que trabalhar com aquele atleta a impulsão para ele poder subir bem no bloqueio e sair. Aí você faz o quê? Faz uma filmagem, você faz que tipo de trabalho para poder chegar no ápice desse atleta? Então, na realidade, já na seletiva, né, que a gente faz no início do ano, a gente já, através de fisioterapeuta, preparador físico, eu como consultor científico, a gente já analisa a capacidade de salto desse atleta e o quanto que ele pode desenvolver durante o ano. Assim, com o trabalho de preparação física, a gente direciona através de quantificação de saltos, semanas que são mais pesadas em relação ao trabalho, semanas que são mais leves em relação à recuperação do atleta, fazendo que o atleta tenha um bom rendimento. Como, por exemplo, nós sabemos hoje que a fadiga é essencial para que ocorra adaptações positivas no atleta. Então, durante esse processo de treinamento, durante o ano, a gente faz com que o atleta tenha fadiga e recuperação. Mas, para isso, precisa ser monitorado, né? Onde a gente, assim, no voleibol, a equipe de Santos é pioneira. Esse trabalho de fadiga e recuperação é importante para o atleta, então, para que ele tenha menos lesão? Sim. É para que tenha um melhor resultado em relação ao desempenho, né? Então, o atleta ele precisa passar por situações a gente chama de quebra de platô, né? Ou de homeostase, onde o atleta ele passa por ocasiões que ele nunca passou, para assim, mais para frente, ele conseguir adaptações, ou seja, um desempenho maior do que ele já conseguiu. Só que para isso você precisa ter um monitoramento para que essa fadiga não ocasione fadiga. Né? Lesão. Né? Então, essa fadiga, se você não controlar, pode ocasionar lesão, que a gente chama de overreaching não funcional. Né? Um trabalho muito mais árduo, onde não tem esse monitoramento. Então, por isso que a gente faz o monitoramento para que tenha fadiga, mas que não ocorra lesão. E assim, mais para frente, ocorra esse desempenho otimizado. Eu tenho um professor alemão, que ele lançou um livro, eu não me recordo o nome dele agora, mas eu li algumas coisas a respeito. Ele faz adaptação de todos os esportes em determinados esportes. Por exemplo, o vôlei com o basquete, com o handebol, com o polo aquático, com o futebol. Ele coloca cada preparação que é feita para o vôlei, para o basquete, dentro do futebol. Por exemplo, como é que um centroavante tem uma impulsão para subir numa bola e um jogador de vôlei tem essa mesma impulsão, mas só que ele sobe muito mais que um jogador de futebol. Por quê? Qual o motivo? Qual o tipo de trabalho que é feito para esse atleta do vôlei e não para o atleta de futebol? O jogador que bate um lateral, ele falou claramente, você reparou a força que tem uma pessoa que lança uma bola de handebol? Qual o trabalho que ela tem para lançar uma bola de futebol dentro de uma grande área? Que trabalho tem que ser feito para esse atleta? Então, eu vou dar o exemplo do salto, né? No voleibol é muito utilizado a pliometria. Seria um trabalho através de caixotes, né? Cada um com a sua altura. A gente faz uma avaliação com o atleta para saber em qual altura ele pode fazer essa queda para que melhore a sua impulsão. Então, como o voleibol se utiliza muito essa parte de pliometria, então o futebol acaba captando, né, uma metodologia de trabalho que é utilizada no voleibol para melhoria do salto do jogador de futebol. Sendo que a pliometria ela não é só benéfica para o salto, mas também para o deslocamento do atleta durante a corrida. Nós sabemos que a pliometria ela ajuda principalmente no contato do pé com o solo. Então, quanto mais rápido ele faz esse contato, mais rápido ele tem de velocidade. Né? E também através de
de sincronismo de fibras musculares para que ocorra a otimização de velocidade. Nós vimos agora algumas imagens, Eduardo, das crianças brincando com a bola, sentadas na cadeira de roda. Essa é a integração que você faz lá, né? Isso. Ali apareceu a imagem ali, são crianças, tanto é que você não vai saber distinguir quais são as convencionais e quais são as com deficiência, né? Ali, esse que está passando agora é uma aula de bote paralímpica, que nós trazemos também, porque nós também introduzimos o paradesporto dentro dessas atividades, né? Atividades que são competitivas, isso é uma atividade para pessoas com paralisia cerebral, com um nível muito severo, e atividade física como um todo, né? Então, desenvolvimento psicomotor da criança, nós temos até adolescentes, porque o ingresso no esporte adaptado ele pode ser tardio, devido a uma lesão, um trauma, né? Estamos todos nós sujeitos a sofrer. Essa é uma atividade que nós desenvolvemos. Esse menino que está à frente tem uma paralisia cerebral, tem dificuldade de conduzir a cadeira, e o de trás é um menino com mielomeningocele, uma lesão um pouco mais, tem mais mobilidade. Então ele auxilia o menino durante a aula, né, a se locomover na quadra, isso que a gente prega para as crianças aí. Parabéns pelo trabalho, realmente é um trabalho muito bonito, né, e muito profícuo lá, feito no Rebouças por vocês. Parabéns realmente pelo trabalho. Essa garotada merece, e a inclusão também é muito importante. Deixa eu mandar um forte abraço pro Vitor Rosa. Grande Vitor Rosa. Ele que faz parte da equipe de bote, né? E ele vira e mexe, ganha um título, ganha mais uma medalha, tal. Feliz da vida, um abraço. Brasileira de bote. Vitor Rosa, meu querido amiguinho. Um abraço, Vitor. Aí, um abraço também para todo mundo lá na Nurex, né? O pessoal da Nurex também sempre acompanha o Baixada Esporte, também faz um trabalho muito importante com essas crianças. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais Baixada Esporte para você. Estamos de volta, mais um bloco do Baixada Esporte. O recado agora é para você. Você que trocou de carro, comprou o carro legal, mas aí a prestação tá pegando agora no seu bolso. Isso mesmo. E aí você está preocupado. Será que vai ter busca e apreensão? Será que vão tomar meu carro? Será que eu tenho que devolver meu carro? Não, meu amigo. Pegue agora o telefone e ligue agora. 3385-1002. 3385-1002. Juros abusivos nunca mais. Redução das parcelas do seu veículo, renegociação da dívida para quitação, entrega amigável quitativa e também revisão de cartão de crédito e conta corrente. Ligue agora, 3385-1002. Juros abusivos nunca mais. Ligue e saia da dor de cabeça, tá certo? Bom, vamos falar do Palmeiras, né? Rapidamente, o Palmeiras joga hoje à noite contra o Asa, hein? O Asa que já foi... O Asa de Arapiraca. O Asa que já foi a ovelha negra do Palmeiras, que derrubou o Luxemburgo do Palmeiras. Não se esqueçam, hein? Será que o Asa vai aprontar hoje? Dê asas para a imaginação. O Oswaldo de Oliveira fala a respeito da partida de hoje à noite. Confira. Eu tenho 64 anos de idade, 40 de carreira, 22 dos quais vividos fora do Brasil, com experiência em encarar treinadores alemães, ingleses, coreanos, japoneses, árabes, enfim. E não tenho necessidade nenhuma de chegar aqui e viver de pressão de pessoas que têm menos experiência no futebol que eu. O dia que eu fizer isso, eu vou me aposentar. Não preciso mais, vou me aposentar. Eu trabalho no futebol porque eu adoro, sou apaixonado por isso. Se eu quisesse, eu podia ficar na praia, lá no Rio de Janeiro, tomando água de coco até meio-dia, porque depois eu tomo chope. Porque antes do meio-dia é alcoolismo, depois não. Então, eu acho muito ruim esse tipo de coisa, sabe? De ficar valorizando uma matéria, dizendo que o Oswaldo fez isso, que o Oswaldo fez aquilo, sem que, na verdade, tenha acontecido. É muito ruim. Já no outro dia, o outro falou, o Oswaldo fez uma... Não fiz dancinha nenhuma. O futebol, para mim, é muito sério. E essas coisas que se falam, e como acumulou muita coisa, tem um volume muito grande, eu fico com medo disso crescer e criar uma situação que hoje é completamente descabida, porque nós estamos na terceira rodada do campeonato. Tá aí, portanto, o técnico Oswaldo Oliveira, pela primeira vez, uma entrevista empolgada do técnico Oswaldo Oliveira. Aqui no porque ele deve ter tomado chopp. Não é possível. Ele deve ter tomado algum chopp e ficou alegre. Mas é final de treino, né? Final da tarde, deve ter tomado algum chopp. Porque antes do meio-dia é alcoolismo. Agora, 40 anos de carreira, ganhou poucos títulos ele, hein? Ganhou, Guido? Ganhou poucos títulos. O Marcelo Fernandes já está melhor que ele.
É mesmo, Guido? Pô, o Marcelo ele tem 3 meses de carreira como treinador, já ganhou o Paulista, pô. Ele com 40 anos ganhou o quê? Com o título brasileiro pelo Santos, como trabalhava com o Vanderlei Luxemburgo, não foi? Em 2004? Não estava aqui? Não. Não, né? Não estava, não. Foi pelo Corinthians, né? Ganhou o Mundial pelo Corinthians. Ganhou 98, ele foi campeão com o Corinthians pelo Vanderlei Luxemburgo. 99 foi campeão brasileiro ganhou com o Corinthians. alguns títulos no Rio de Janeiro. É isso aí. Entendeu? Bom, tem sorte, né? Tem treinador que tem sorte na carreira. Gilberto Costa não teve como treinador. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje, já agradecendo de antemão a presença do Eduardo Leonel, que faz um brilhante trabalho. Parabéns pelo trabalho, professor. Obrigado, agradeço o espaço. É difícil a gente, às vezes, ter oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, que tem um pouquinho do que o Rodrigo falou também. É um trabalho que o atleta com deficiência também é um atleta, que a gente troca bastante informação com o Rodrigo também, passa muita coisa para a gente. Então, a gente agradece o espaço. Na próxima, contamos aí, ficamos à disposição. Uma próxima vez também vir falar um pouquinho mais sobre esporte adaptado. Tá certo. Rodrigo, professor Rodrigo, a porta está aberta para você vir aqui depois e dar uma aula para Gilberto Costa e Guido Bortolomazzi sobre esses assuntos, tá Rodrigo, certo? O filho do Celso. Obrigado pelo convite. O Edu começou comigo, né? A gente em 2003, nós entramos na Prefeitura de Santos para trabalhar com o munícipe da cidade. Aí cada um foi para o seu caminho, mas estamos dentro do treinamento. Esperamos sempre ter essa oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre treinamento, sobre o esporte, né? E muito obrigado, espero que a próxima vez seja em breve. Um abraço também para o Gilberto Costa. Giba, um abraço. Frase do dia. Um abraço. Quem rouba pouco não tem... Idade não é experiência, idade é velhice. Um abraço também, Gustavo Franco. Um abraço e até amanhã. Um abraço, Guido Bortolomazzi. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado pela grande audiência. Olha, é cana mesmo, irmão. Não tem jeito. Chegou sua hora, infelizmente. Depois de velhinho? Pô, sacanagem, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.